Fala pessoal, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Portaria do INSS revogada, é uma portaria importantíssima que foi revogada e agora você, colega advogado, ou você que vai solicitar o benefício, aí pensão por morte, precisa de novos atos para comprovar aí a condição de segurado da pessoa que veio a falecer para não perder o benefício. Então vamos entender passo a passo como funciona isso, tá? Para aí sim você ficar por dentro de tudo. Bom, a portaria que estava em vigor é a portaria número 60. A gente já vai ler ela, já vai entender o que ela trazia e tudo mais. Mas basicamente ela dizia o seguinte, olha, se você vier pedir a pensão por morte, né, se os dependentes vierem pedir a pensão por morte e for notado que a pessoa que faleceu, tá, tinha perdido a condição de segurado, deve ser emitida uma carta de exigência, tá, para que esses dependentes comprovem documentos para verificar se a pessoa que faleceu tinha incapacidade para conseguir aí solicitar a pensão por morte. Basicamente, eles emitiam uma carta de exigência para você para tentar justificar e comprovar que o segurado estava na condição de incapacitado no período de graça, né? Para aí sim verificar se ainda teria condições de usufruir da pensão por morte, mesmo se a pessoa tivesse perdido a qualidade de segurado, porque em gozo de benefício, a pessoa aí não perde a qualidade de segurado. Então, isso veio através de uma ação civil pública, né, que discutiu, foi muito discutido, e aí ficou determinado que, olha, o seguinte, se mesmo a pessoa tiver perdido a condição de segurado, ele tinha condição de incapacidade e foi verificado que ele não perdeu os benefícios, ele simplesmente não solicitou o benefício que ele teria direito à época e ele conseguiu, segurados, né, os dependentes conseguirem comprovar isso mesmo após o óbito, então pode ser concedida a pensão por morte porque ele teria direito de receber um benefício, ele simplesmente não solicitou. Então vamos entender o que a portaria disse, tá? E vamos entender como ela foi revogada e a partir daqui o que você vai ter que fazer aí para conseguir esse benefício aí, pensão por morte, caso a pessoa tenha perdido a condição de segurado e aí você precisa demonstrar para o INSS que ela teria direito. Vamos lá? Olha só. Então veja só, pessoal, a portaria número 60, ela discutiu o seguinte, ó, comunica a adequação dos sistemas para aplicação da decisão judicial proferida na ação civil pública, né, referente à análise da incapacidade do instituidor sem qualidade de segurado do fato gerador da pensão por morte. Então aqui, instituidor, pessoal, é a pessoa que faleceu, né, sem qualidade de segurado. Então a pessoa que faleceu sem qualidade de segurado tem que ser solicitado aí, né, análise da incapacidade, para ver se é concedida a pensão por morte ou não. Então, olha só o que dizia. Artigo 1. Comunicar a adequação dos sistemas de benefício e de gestão das tarefas para aplicação da decisão judicial proferida na ação civil pública, né, que tem o número da CP do Rio Grande do Sul, que determinou ao INSS que deixe de reconhecer a perda da qualidade de segurado, quando devidamente comprovada a incapacidade do segurado na data do óbito ou no período de graça e desde que presente os demais requisitos legais para a concessão do benefício de pensão por morte. Então, 2. A determinação judicial que refere ao artigo 1º produz efeitos para benefícios de pensão por morte com data de entrada de requerimento a partir de 5 de março de 2015, abrange os requerimentos da pensão por morte que estejam aguardando a análise, inclusive os pedidos de revisão de recurso, tá? E alcança todo o território nacional. Então, quem tinha pedido aí a pensão por morte a partir do dia 5 de março de 2015 seria afetado por isso, né? Por essa portaria. Então, são para todos os requerimentos de pensão por morte que estavam aguardando julgamento, inclusive os pedidos de revisão, né? E alcança todo o território nacional. Artigo 3º. Para o cumprimento da decisão judicial, quando for verificada a perda da qualidade de segurado do instituidor, ou seja, da pessoa que faleceu, né, na data do óbito, deverá ser oportunizado ao requerente, por meio de emissão de carta de exigência, a apresentação de documentos que comprovem uma possível incapacidade que daria direito ao auxílio por incapacidade temporária. Após cumprida a exigência, deverá ser criada a subtarefa, né? Ou seja, parecer médico pericial pós-óbito. A subtarefa de que trata o parágrafo 1º deverá ser encaminhada para análise de uma perícia federal. Caso o requerente ou seu representante legal não apresente a documentação que se refere ao caput ou declare não possuir tal documentação, o requerimento da pensão por morte poderá ser analisado nos moldes da legislação
em vigente, né? Artigo 4º, os dependentes continuam tendo direito à pensão por morte quando o segurado falecido, mesmo tendo perdido a condição de segurado, já possuía direito à aposentadoria antes do falecimento ou ficar reconhecido o direito à aposentadoria por incapacidade permanente dentro do período de graça, usufruído pelo segurado falecido, conforme artigo 180 do Regulamento da Previdência, aprovado pelo decreto, né? Lembrando, né, artigo 5º já lembra a gente isso, né, os demais requisitos para direito ao benefício por incapacidade deverão ser observados. Isenção de mais de 15 dias consecutivos de incapacidade, qualidade de segurado, carência ou isenção de carência, né, nos termos do inciso 2 e 3. Então, volta aqui. Então, essa portaria 60 do INSS ajudava muito, porque se o instituidor, né, o falecido, veio a falecer, e aí os dependentes vão pedir a pensão por morte, e foi verificado que aquele que faleceu não tinha condição de segurado, automaticamente já era indeferido o benefício. E a portaria falava, olha, nessa situação, caso tenha perdido a qualidade de segurado, vamos solicitar documentos médicos aos dependentes para verificar se ele tinha condição de receber algum benefício por incapacidade, né? Ou, né, no caso aqui, se ele estava incapaz naquela situação, já tinha direito a uma aposentadoria por invalidez, porque se a gente verificar isso, pode ser concedido a pensão por morte, porque ele estaria em gozo de benefício previdenciário, e aí não perderia aí o direito à pensão por morte aos dependentes. E aí teve a portaria, recentíssima agora, né, que foi publicada aí, e aí ela trouxe o seguinte, a portaria, vamos lá, olha só, a portaria número 79 de maio de 2023, né, ela dispõe sobre a revogação da portaria número 60, tá, de que trata do cumprimento da decisão judicial. Então, o que ela fala, né? Olha, vem para revogar a portaria conjunta número 60, que eu acabei de ler com vocês, que trata o cumprimento da decisão judicial proferida na ação civil pública, referente à análise de incapacidade do instituidor sem qualidade de segurado no fato de gerador da pensão por morte. Volta aqui. Falar, doutor, mas e aí? E aí eu perdi toda a situação? Não, pessoal, a questão da portaria 60 que foi revogada é porque era uma exigência que o servidor do INSS deveria proceder desta forma. Agora, você, como advogado ou como solicitante da pensão por morte, não pode mais depender da vontade do servidor do INSS. Basta você comprovar que, embora o instituidor, embora o falecido tenha perdido a condição de segurado naquele período, você vai apresentar documentos justificando que em período anterior, né, ele já tinha condição de incapacidade, pedir uma perícia pós-óbito para ser verificada a análise de documentação, verificar se mantinha a qualidade de segurado quando ele estaria num benefício por incapacidade ou em outras situações, né, se ele já teria direito de receber algum tipo de benefício. Resumindo, né, a grande situação agora é que passa a bola para o segurado, ele que deverá comprovar isso e não mais o servidor público que vai emitir uma carta de exigência para assim o segurado proceder, né? Então, muito atento às alterações das portarias do INSS, elas são fundamentais aí para o bom desempenho do processo administrativo e você precisa conhecer, precisa ficar por dentro, porque se você está por dentro de portaria, se você está por dentro da instrução normativa da Previdência Social, você evita judicializar um monte de demandas e ajuda muito aí o seu cliente acelerando os processos, tá bom? Vem com a gente que amanhã tem Papo Previdenciário. Até lá, tchau!